Bom dia, meus amigos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando para dar sequência no nosso estudo. E vamos aproveitar, então, essa oportunidade para continuar vendo o que a revelação de Jesus Cristo tem a nos dizer a respeito de todas as coisas que vão nos suceder. Nós estamos estudando no livro do Apocalipse, no capítulo 1 agora, dos versículos 12 ao 20, na sequência, e nós vamos fazer a leitura desse texto. Mas antes, vamos orar pedindo a Deus orientação. Santo Deus, rogo ao Senhor que o Senhor se apiede de nós e abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar aquilo que o Senhor quer nos revelar através da Tua Palavra. E nos ajude que essa revelação nos leve a andar pelos caminhos que o Senhor quer que trilhemos, para poder ver, contemplar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer que nós possamos usufruir no futuro. Em nome de Jesus é que eu te peço estas coisas. Amém. Gostaria de que, antes de falar do próprio texto, no texto de hoje, vamos ler uns versículos anteriores para contextualizar. Você lembra que nós estamos aqui diante daquele que se declarou o Alfa e o Ômega. João ouviu uma voz por detrás dele, e essa voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E aí o texto de hoje é aquele em que ele diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Versículo 12 mostra João reagindo àquilo que ele acabou de experienciar. Ele ouviu uma voz portentosa, grandiosa, por trás dele. E ao ver essa voz, certamente essa voz o estremeceu. Era uma voz poderosa, era uma voz gloriosa, grandiosa, turbulenta, estridente, modulada o suficiente para ser compreendida, mas que
causava grande impressão emocional e psicológica naquele que ouvia. E ele virou-se para ver. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui, que quando ele diz que se vira para ver, ele não diz que se vira para ver quem falava com ele. Ele diz que se vira para ver a voz. Como assim ver a voz? Ninguém vê a voz, a gente escuta a voz. Mas eu quero que você lembre que a voz é de alguém que é ele mesmo, a própria voz de Deus. De novo, isso nos remete a João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. E segue o texto, e vai e diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E a palavra, a expressão do próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo. A glória veio por Jesus Cristo. E aqui ele diz, e virei-me para ver a voz. Quando alguém fala e você se vira para ver quem fala com você, você se vira para ver a pessoa, não para ver a voz. Mas é interessante que ele diz que ele virou-se para ver a voz. Ele virou-se para ver a palavra do Verbo eterno que falava com ele. Falava com ele. E essa voz fala conosco hoje de manhã. Porque esta palavra, que é fiel e verdadeira, foi proferida por ele. Foi entregue como revelação ao seu servo João por ele. E chegou até nós, preservada. E nós, assim como João, ouvindo essa voz no coração, ouvindo a voz do Espírito de Deus, devemos nos virar para ver essa voz, para ver o Verbo eterno, vivo e verdadeiro, que se apresenta para mim e para você. E ele se virou para ver a voz, e quando ele se virou, mais uma coisa chama a atenção de novo. Ele se vira e ele não vê a voz. Ele vê, em primeiro lugar, ele vê 7 castiçais. Olha que interessante. Ele vê 7 castiçais de ouro. Quero propor aqui que por mais que a figura central desse texto seja a voz, e quem é o possuidor dela, e como é o estado em que ele se encontra nesse momento, e como ele quer revelar como ele é agora, mas é interessante que ele se manifesta primeiro apresentando 7 castiçais de ouro, uma linguagem simbólica que fala, na verdade esses castiçais aqui bem podem ser 7 menorás. O menorá era uma espécie de candelabro, vou colocar aqui para... Menorá era uma espécie de candelabro, e esse candelabro ele estava no templo, né? Ele estava no templo e ele servia para não só iluminar, ele deveria permanecer aceso continuamente, mas ele representava o Espírito de Deus ardendo dentro do santuário. São 7 tochas, os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. As 7 manifestações diferentes do poder do Espírito de Deus enviado por toda a terra. E ele se vira para ver, e ele vê esses 7 castiçais de ouro. E isso nos lembra logo, imediatamente, aquele texto do Evangelho, quando Jesus Cristo se vira para os seus discípulos e diz assim: vós sois a luz do mundo. É interessante isso. Vós sois a luz do mundo. E aqui nós temos 7 castiçais brilhando diante de João, imediatamente. Quando ele se vira para ver uma voz, ele não vê
a voz, com V maiúsculo, ele vê 7 castiçais de ouro. E aí ele segue dizendo, e no meio dos 7 castiçais, e aqui eu chamo a atenção para essa posição aqui, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, esse texto aqui, essa designação aqui é bem conhecida. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso em outro lugar nos evangelhos. Aqui, um semelhante ao Filho do Homem. Ele ouviu uma voz portentosa, poderosa, que causou grande impacto nele. E quando ele se vira para ver, ele vê esses castiçais, mas no meio dos castiçais, presente entre os castiçais, a geografia, o local, se pudermos dizer assim, o posicionamento principal da pessoa que tem essa voz é no meio desses luzeiros, no meio desses que são a luz do mundo, no meio desses que iluminam as trevas. Esse possuidor dessa voz é esse semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é uma designação clara, muito usada em todo o Novo Testamento para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que esse Filho do Homem, ele tinha características que podiam ser percebidas da sua vestimenta, da sua compleição, a respeito das suas mãos, dos seus pés, a respeito do seu rosto, dos seus cabelos, dos detalhes do rosto, seus olhos, sua boca. Diz o texto que ele está vestido até aos pés com uma roupa comprida. E é uma roupa comprida por outros textos da palavra de Deus. Nós sabemos que essa roupa comprida, ela resplandece, e é uma roupa de linho, como nos é revelado lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 10. E essa roupa de linho, em outro lugar na Escritura, diz que e o linho fino são a justiça dos santos. Aqueles que são santificados pelo santificador, com S maiúsculo, que é Jesus Cristo, eles trajam vestes de linho puro, resplandecente. Linho fino. Uma roupa de realeza, de grande dignidade e símbolo de pureza maior. E diz que este aqui, essa voz com V maiúsculo, que é semelhante a um filho do homem, porque tudo que ele consegue ver ao ouvir a voz e se voltar para ver essa voz. Ele vê os castiçais e ele vê no meio, presente, próximo dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem que está vestido com essa roupa comprida, uma roupa de dignidade, uma roupa de pureza, uma roupa que denota santidade, que denota reservação de si mesmo para Deus. E diz que ele está cingido pelos peitos, pelos lombos, com um cinto de ouro. Diz o texto no profeta Isaías que a sua justiça o envolverá como um cinto. Então aqui, esse cinto de ouro bem pode representar a justiça deste Filho do Homem, que é preciosa como ouro, e que ele está se revelando como aquele que é dignatário, que é puro e que é justo em toda a sua essência. E o texto diz, aí, depois que ele descreve a roupa, depois que ele descreve aquilo com o qual ele está cingido, no versículo 14 diz que a sua cabeça e cabelos, a cabeça e cabelos eram brancos brancos como a lã branca.
Permita-me ler para você o texto de Daniel, que está aqui, ó. Daniel capítulo 10, versículo 7, quando diz assim: E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Veja, ele dá um detalhe a mais aqui. E os seus olhos como tochas de fogo. Isso se assemelha ao que nós vamos ver no próprio versículo 14, quando ele diz, lá em Apocalipse, que os olhos desse filho do homem, dessa voz com V maiúsculo, tinham olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então, no texto que nós vemos aqui a respeito desse filho do homem, é descrito que os seus cabelos eram brancos, como a neve, como a lã branca, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Chamas de fogo. Os olhos dele eram olhos daquele, e o contexto vai demonstrar o que eu estou dizendo, daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, que nós vimos no vídeo passado, no texto passado. Ele é os olhos prescrutadores e que sondam o mais interior, do mais longínquo recôndito do universo. É um olho que tudo vê. Não é o olho que tudo vê do esoterismo. É o olho que tudo vê da realidade espiritual total, máxima na pessoa do Deus verdadeiro. É o olho que tem chamas de fogo e que é capaz de sondar os rins e o coração, falando do mais profundo do âmago da alma humana. Ele pode me sondar, ele pode lhe sondar, até ao nível máximo que ele quiser. Isso significa que ele me conhece e que ele lhe conhece muito mais profundamente do que você poderia pensar que conhece de si mesmo. Os olhos dele são capazes de perceber não só a realidade total, mas a realidade maior que a realidade total que possa ser manifestada a pessoas como nós, mortais, quando nossos olhos forem abertos por ele para compreender essa realidade. Ele consegue ver além de todas as fronteiras que você possa conceber na sua mente finita. E na própria mente infinita de Deus, ele é capaz de ir sempre além, poderosamente, criando, se ele quiser, novas coisas, como ele fará no futuro, porque ele diz que vai criar novos céus e nova terra. Esses olhos de chama de fogo, portanto, nos trazem uma advertência que Deus, porque este que está aqui é o Filho do Homem, está falando de Jesus Cristo, está falando do Filho de Deus, está falando do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está falando de Jesus Cristo glorificado. Os cabelos de Jesus Cristo não são mais aqueles que estavam lá na cruz, embebidos do sangue por conta dos furos da coroa de espinho. Agora é branco, como a lã branca, demonstrando sabedoria, demonstrando na sua cabeça que brilha conhecimento que vão além do tempo e do espaço. Onisciência. A cabeça dele não é mais aquela cabeça sofrida lá do Gólgota. Os cabelos dele não são mais aqueles cabelos embebidos de sangue. Agora são cabelos brancos que demonstram sabedoria, anos sem fim de acúmulo de sabedoria. Glória que ele tinha, aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, antes de esvaziar-se a si mesmo, para vir morrer, morte de cruz por mim e por você. Agora ele está glorificado, agora ele está mostrando-se e mostrando-se a nós, para que a gente saiba quem realmente ele é no final das contas. Ele é poderoso, ele é sábio, ele é justo, ele é puro, ele é santo e ele é prescrutador. Nada escapa no universo à sua percepção. Então ele conhece as suas intenções, ele conhece as suas dores,
Ele conhece os seus pecados. Ele conhece a sua maldade. Ele conhece o seu esforço de querer ser bom e sempre vergonhosamente falhar, porque quando você faz o bem, o mal também está com você. Isso é sua realidade, é a minha realidade. E não sou eu que estou falando. Estou dizendo isso baseado na palavra de Deus, está no livro de Romanos, que diz que não há um justo, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nem um só. E este sonda os rins e o coração, com seus olhos de chama de fogo, a minha alma e a sua alma. E diz, e continua nessa mesma clima de advertência no versículo 15, quando diz que os seus pés são semelhantes a latão reluzente. De novo, a figura de fogo. De novo, a figura de juízo. Os olhos prescrutadores, ao identificarem o mal que não quer se arrepender, ao identificarem o coração endurecido que não quer se submeter ao senhorio deste Todo-Poderoso aqui, os pés dele andam, percorrem toda a terra para verificar cada recôndito da alma de todos os homens, para trazer juízo. Fogo, normalmente, na escritura e na profecia, tem esse simbolismo de juízo. Essa resplandecência de um latão é semelhante à cor da chama de fogo. Então, diz que é como se tivessem sido refinados numa fornalha. Quando você coloca um metal numa fornalha, e quando você retira o metal dessa fornalha, do cadinho, ele é resplandecente, um amarelo avermelhado, e saltam faíscas de fogo dali. Então, essa figura dos pés dele serem pés que andam na direção de trazer juízo, daquele que veio em humildade, em mansidão, em misericórdia, ensinando e concedendo cura, alívio, concedendo aconchego e oferecendo: creia em mim, aproxime-se de mim, arrependa-se de seus pecados, eu vou lhe curar, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe levantar, eu vou lhe dignificar, eu vou lhe santificar. E aí, a dureza do nosso coração, empedernecido pelo pecado, endurecido pelo engano do pecado, a gente rejeita tudo isso que ele nos oferece. E agora, quando ele caminhar com seus pés, ele vem agora trazendo juízo. Ele vem trazendo juízo sobre todos aqueles que os seus olhos de chama de fogo sondaram na alma, que merecem irremediavelmente esse juízo, porque preferiram dar crédito ao erro, ao invés de se apegarem à verdade, a terem amor à verdade para serem salvos. Júnior, o que é a verdade? Ele mesmo, essa voz aqui, poderosa, disse o que é a verdade. Essa voz aqui, quando ainda era uma voz humana, talvez frágil, porque diz que ele não clamaria, não sairia por aí gritando e bradando como um arauto. Não, ele seria manso. Ele não seria, o meu servo seria sofredor, falaria não bradando. Essa voz, quando estava no planeta Terra, disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a voz desse aqui é a mesma voz. Na verdade, é uma voz diferente no sentido da sua manifestação, mas é a voz da mesma pessoa. Só que agora, é uma voz poderosa que te está trazendo o juízo para aqueles que não quiserem obedecer à sua voz. Então, a figura aqui é figura de temor, é figura de advertência, é figura de juízo. E a voz, ele descreve até como é essa característica que eu já vinha falando a respeito dela já de há muito tempo, desde o início. É uma voz de muitas águas. É uma voz poderosa. É uma voz que quebra os cedros do Líbano. É uma voz, a voz do Senhor é como um trovão que troveja. Eu sou apaixonado pela voz do trovão.
Eu gosto dela. Eu acho que no dia que eu estiver voando de avião e eu me deparar com uma frente de tempestade e eu ouvir os trovões lá em cima, talvez eu não vá gostar muito de ouvir essa voz, não. Porque um avião entrar numa nuvem daquela ali que troveja, muito provavelmente, é quase certo que ele não saia do outro lado. Só a graça de Deus. Mas eu gosto quando a voz troveja, o meu coração balança, né? Por quê? Porque a voz do trovão é descrito nas Escrituras como sendo um símbolo, uma representação, ainda que ainda não completamente plena, claro, da voz majestosa do próprio Deus, do próprio Jeová, do Criador de todas as coisas. E aqui, essa mesma voz, usada para descrever a voz do Deus Altíssimo, é usada para descrever a voz daquele que está no meio dos 7 castiçais, dos 7 candeeiros, a voz do Filho do Homem. Diz o texto que ele tinha 7 estrelas. 7 estrelas. Na sua mão direita, na sua destra, ou seja, na mão principal, na mão de maior força, na mão de dignidade. Quando um rei colocava ou num banquete ou à direita do seu trono uma cadeira para que alguém se sentasse, ele estava dizendo para todos que aquela pessoa era a pessoa mais importante do reino depois dele. Quando alguém era colocado à direita no banquete, significava que aquela pessoa era a mais honrada entre todos os convivas, entre todos os convidados. Então, na destra, na mão de maior destreza, ação, de dignidade, de honraria e de poder, estão 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? O próprio texto vai dizer que são essas 7 estrelas. E diz, assim que se refere a estas estrelas, que da sua boca saía, de novo, aqui é a visão de advertência, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Jesus Cristo, quando estava na terra, diz: eu a ninguém julgo. A minha palavra que eu proferi, essa o julgará no último dia. A palavra de Deus, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes, que é apta a discernir, dividir as juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. É o versículo que eu estou apenas parafraseando, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando mostra que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela é cortante, ela é penetrante, igual a espada de 2 gumes. Não é coincidência, não. Na verdade, é exatamente essa a descrição que está sendo feita aqui. A espada de 2 gumes é a palavra de Deus. É a palavra, portanto, quem tem essa boca, e aí é tudo linguagem simbólica que chega até a nos causar estranheza, não é? Mas esse simbolismo dessa espada de 2 gumes, escritura, interpretando a escritura, lá em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que é a palavra de Deus, que é penetrante, como uma espada de 2 gumes. Como aqui é comparação, é como se fosse uma espada, porque penetra ao íntimo, ou seja, é prescrutadora, ela é sondadora. E ela mexe na alma do homem. E diz aqui que da boca do filho do homem, da boca desse que está no meio dos castiçais, sai uma aguda espada de 2 fios, que corta indo e voltando, à esquerda e à direita, por um lado e pelo outro. Não tem como essa palavra não realizar o que precisa realizar. Não tem como ela voltar vazia no seu propósito. Aqui é um propósito de julgamento. É um propósito de advertência. É um propósito de aconselhamento. Diz o texto, após falar das 7 estrelas, aqui lá embaixo ele vai dizer o mistério das 7 estrelas, que vistes e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Essa palavra anjos, no original, significa mensageiros. Então, os líderes, as lideranças das igrejas
toda a sua completude, em todas as épocas, estão nas mãos do Filho do Homem. E ele vai julgar essa liderança. E ele vai advertir essa liderança. E ele vai exortar essa liderança e aconselhar essa liderança. Inclusive, se estiverem se desviando para outros caminhos, outros ensinos, outros propósitos, para também corrigi-los. A espada aguda de 2 fios tem todo esse poder. O poder vivo e eficaz da palavra de Deus. Diz que o rosto daquele que falava era como o sol. Olha, era como o sol que brilha com a sua força. Diz aqui, na sua maior força, quando ele resplandece. Então não é mais aquele rosto moído pela dor das torturas do Gólgota. É um rosto brilhoso, resplandecente, magnífico, exuberante, bonito de se contemplar e ao mesmo tempo terrível para um pecador contemplar. Especialmente se for um pecador que não se arrependeu. Veja que o próprio João, que era um apóstolo de Jesus Cristo, aliás, era chamado o discípulo que ele mais amava, o discípulo amado. João, no entanto, mesmo sendo apóstolo, discípulo amado, mesmo sendo um homem puro, um homem que andava com Deus, era um homem pecador. E ninguém pode ficar diante do sol da justiça, diante do próprio Deus, sem cair, sem forças, como Daniel caiu lá no capítulo 10. Não tem como ficar na presença do Deus vivo e não se estremecer todo, e não lhe faltarem todas as suas forças, como aconteceu com Daniel. Aqui, o texto diz que ele caiu aos seus pés da mesma forma como Daniel, como morto. Está no texto aqui, ó, Daniel 10. Você vê essa mesma coisa acontecendo. Não vamos lá para não nos delongarmos mais. Ele caiu aos seus pés como morto. Mas é interessante que logo a seguir, assim que ele cai, a misericórdia da destra daquele diz, ó, não temas. Por que você está com medo hoje? Nós não precisamos ter medo. Eu estou dizendo isso para mim, estou dizendo isso para você. Nós não precisamos temer absolutamente nada. Nem neste mundo, nem no porvir. Se nós pusermos a nossa confiança neste aqui, que por mais que seja o Deus Todo-Poderoso, que nos causa todo o estremecimento de ficar na sua presença, o que ele faz é nos tocar e nos restaurar a esperança e dizer, ei, você não precisa ter medo, sou eu. Estou em glória. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Lembra aqui da linguagem? Olha a linguagem. Eu sou o primeiro e o último, aquela que nós vimos no texto passado, que vem com as nuvens com poder e glória. Quem foi que prometeu vir sobre as nuvens? Eu disse que ia provar hoje que aquele que era e que há de vir o Todo-Poderoso é o próprio Jesus Cristo. Quem é que eis que vem com as nuvens e todo olho verá? Até mesmo quantos o traspassaram? Foi aquele que foi traspassado na cruz. E aqui, quem é ele? O primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Olha ele aqui, ó. Eu sou o primeiro e o último. Quer prova maior? Fui morto, e o que vivo? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Está falando aqui da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E essas são as características do Rei na manifestação de toda a sua glória, como ele revelou para nós, para que nós soubéssemos estas coisas. E no versículo 19, nós vamos encerrar deixando aqui a deixa para uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir, de continuar fazendo a reflexão desse livro, tentando entender a mensagem que ele quer nos transmitir, porque a mensagem, ela está demonstrada aqui. Esse versículo é uma chave para a interpretação do livro do Apocalipse. Ele diz, escreve, ele pede para escrever um livro, o livro está aqui diante de nós, e ele nomeia as coisas que tens visto, em primeiro lugar. João estava vendo o Cristo glorificado ali naquele momento. As que são, ou seja,
Ele está no meio dos 7 candeeiros, é o que João vê, e ele vai falar das 7 igrejas na próxima, a partir do versículo 21 em diante, ele vai começar a falar disso. E as que depois destas, são 3. Veja as conexões aqui, ó. Preste atenção. Aqui eu tenho, escreve as coisas que vistes, que tens visto. Adicionalmente, em segundo lugar, e as que são, na sequência, e as que depois, veja bem aqui, ó, a temporalidade, depois destas que são, hão de acontecer. Há coisas. Observe esse hão aqui. Ou seja, devem acontecer. Haverão de suceder. Não é algo que, pode ser que aconteça, tipo uma profecia de Nostradamus, 50-50, né? Dos profetas que arvoram aí usando probabilidade, ou dos analistas modernos que predizem as coisas que vão suceder através do uso de metadados rodando lá no computador quântico. Não é esse tipo de predição aí. Essas coisas vão acontecer. E ele diz, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra. As 7 estrelas são os anjos. E os 7 castiçais, e aqui fecha o mistério, né? Aqueles castiçais onde ele estava no meio, são o quê? As 7 igrejas. O que significa? Que o Filho do Homem, que o Deus Todo-Poderoso, com a espada de 2 gumes, com os olhos de chama de fogo, com os seus pés de latão reluzente, que nos chama juízo, advertência. Olha, o juízo começa pela casa de Deus. E se começa por nós, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador. Diz um texto em outro lugar. Então aqui, Jesus Cristo anda no meio das suas igrejas, em todas as épocas. E isso bate com o que ele prometeu. Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, até a consumação dos séculos, que está bem próximo, ele diz, eu vou estar convosco. O que significa que se ele anda no meio de nós, nós não precisamos temer. Porque ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então, que essa mensagem possa levar você a refletir no grande poder do Senhor Jesus Cristo, que agora vivo, se manifesta sondador, prescrutador, advertidor, orientador e restaurador. Nós não temos que temer. Basta pôr a confiança naquele que vive para todo sempre. Que Deus abençoe a você pela sua palavra.